capítulo número 3, a partir do versículo de número 1. Louvado seja Deus. Quem achou diz amém. Amém. Pouca gente achou. Quem achou diz amém. Amém. Aumentou um pouquinho de gente. Se eu esperar mais um pouco, toda a igreja acha. Glória a Deus. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim, capítulo 3, a partir do versículo número 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, elevadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de besta fera, como de ave, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água salgada? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Essa não é uma sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se paz para os que exercitam a paz. E todos dizem amém. Glória a Deus. Nós vamos estar falando um pouco dessa palavra, que é uma palavra que podemos dizer por si só, ela já fala muito conosco. Nós vamos meditar nessa mensagem e que você possa prestar bastante atenção, porque o que a Bíblia ela nos ensina com um propósito. Deus ele tem um propósito na tua vida e Deus ele quer ver você uma pessoa abençoada e uma pessoa também abençoadora. O que é uma pessoa abençoadora? É aquela pessoa que tem a capacidade de sair abençoando outras vidas, abençoando outras famílias, abençoando outras pessoas. Por incrível que pareça, irmãos, tem muitas pessoas aí fora que precisam ser abençoadas por você, que precisa que você ministre uma palavra de bênção sobre a vida dela.
E nós temos essa capacidade. Você tem o poder da palavra na tua vida, que é um poder fundamental. A palavra, ela é muito poderosa. E é por isso que nós temos que realmente dominar esse membro que Deus colocou dentro das nossas bocas. E que se a gente não tiver cuidado, ele pode causar grandes contendas e grandes confusões. A maioria das brigas, das confusões, das contendas que surgiram, eu posso dizer em todo o planeta Terra, a maioria delas, 99,9%, ela partiu através da palavra. Uma palavra de ofensa, uma palavra de intriga, uma palavra maldita, mal falada, uma palavra colocada no momento errado, uma palavra que feriu o sentimento, que feriu o coração. Então, essa palavra, que ela tem condição de levantar o ânimo de uma pessoa, se ela for mal usada, ela pode ter o efeito ao contrário. Ao invés dela levantar o ânimo, ela pode abaixar o ânimo da pessoa. Nós vemos aqui o apóstolo Tiago, quando ele começa a escrever para nós, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Olha só o que a palavra, o que o Tiago ele começa a dizer. Ele começa a chamar a atenção dos seus discípulos, dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. O que significa a palavra mestre? Aquele que entende, que ele conhece todas as coisas e que através da palavra ele vai estar ensinando as outras pessoas. Tiago, quando ele diz que, ou quando ele aconselha aos irmãos dizendo: não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que é que ele está nos dizendo? Que quando nós estamos na posição ou na condição daquele que ensina, daquele que doutrina, daquele que mostra o caminho para a pessoa, nós receberemos mais duro juízo. Por que receberemos mais duro juízo? Porque você tem a responsabilidade de ensinar o que é certo, de mostrar o caminho correto, de mostrar não apenas com a tua palavra, mas também com o teu testemunho, porque o seu testemunho também fala por você. Quando você está ensinando e mostrando o caminho certo, o caminho correto, você é louvável, Deus vai te abençoar. Mas imagina você ensinando coisas erradas, imagina você ensinando uma doutrina que não vem de Deus, imagina você ensinando uma palavra que você não procurou estudar antes, e através daquela tua palavra, você pode levar outras pessoas a pecar contra o teu Senhor, contra o teu Deus. É por isso que Tiago está dizendo que nem todos devem ser mestres, porque sobre aquele que ensina virá mais duro juízo. A cobrança é maior. Quando alguém está ensinando de uma forma errônea, a cobrança vai ser maior sobre a vida dele. A cobrança vem forte sobre a vida dele. Por isso nós devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos e com aquilo que falamos, com aquilo que aprendemos e com aquilo que ensinamos. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos examinar as Escrituras, a palavra de Deus está dizendo que não é para apenas a gente ler. É interessante que algumas pessoas pregam e dizem: pastor, mas a palavra mata. A palavra mata aquele que não está preparado em espírito. Porque a palavra de Deus, ela não mata ninguém. A palavra de Deus, ela dá vida, e ela dá vida com abundância. Mas para que você possa pregar essa palavra, você precisa examinar, ver o que é que ela está falando, e ver qual é o conteúdo dela, e se de fato aquilo que você está entendendo que é verdade, se de fato é a verdade. Porque o que é a verdade para você? De repente a verdade para você pode não ser a verdade para o outro, mas a palavra de Deus, ela tem que ser a verdade absoluta sobre tudo e sobre todos. Por isso precisamos examinar a palavra do Senhor. Versículo de número 2, ele diz: porque todos
tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ele está dizendo que todos nós tropeçamos em muitas coisas. E ele diz que se alguém não tropeça em palavras, ele também tem a condição de refrear, de pôr limite, de pôr condição em todo o teu corpo. Se a gente fosse examinar nós mesmos, se a gente for parar para fazer um autoexame, será que nós andamos ou não tropeçando em palavras? Será que as palavras que saem da minha boca e da tua boca, elas são edificantes da mesma forma quando nós estamos dentro da casa do Senhor? Ou será que quando nós estamos longe da igreja, a gente abre a boca para falar aquilo que não devia? E tem coisas que não devem mesmo. Tem coisa que você sabe, irmãos, e que é uma verdade, mas você não precisa sair contando. Porque tem coisa que você sabe que é uma verdade, mas quando você conta, vira foca. E aí você tem que aprender a refrear a tua língua. A palavra do Senhor está dizendo isso para você. Que quando você tem o domínio, quando nós sabemos refrear a nossa língua, nós conseguimos grandes coisas. E vamos dar continuidade até para podermos terminar dentro do tempo. Versículo de número 3 diz: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande, é levada por impetuosos ventos, e vira com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Palavra dura de se ouvir, dura de se pregar também. Não pensa que a gente prega essa palavra com prazer, com gozo, porque quando eu saí de casa eu não tinha nada para trazer e me veio essa palavra aqui já dentro da congregação. Mas presta atenção no que a palavra de Deus diz. Imagina que Tiago está escrevendo isso aqui há mais de 2000 anos atrás. E Tiago, ele diz que nós, seres humanos, ele usa de um meio de transporte naquele tempo que era muito conhecido e que talvez hoje não é tanto, que era o animal, o cavalo. Tiago diz: a gente põe freio na boca do cavalo, e quando a gente põe freio na boca dele, através desse freio a gente conduz ele para onde a gente quer. E realmente é assim. As pessoas que usam do cavalo como meio de transporte, ele vai lá, sela o animal, coloca a rédea, e através daquelas rédeas que ele coloca no animal, ele monta naquele animal, e para onde ele quer ir, se ele quer virar para a direita, ele puxa para a sua direita e o animal obedece e vai. Ele puxa para a sua esquerda e o animal obedece e vai, através ali de um pequeno comando que ele tem quando ele monta naquele animal. Tiago também ele fala que as naus, ou seja, os navios, as embarcações, mesmo elas sendo tão grandes, elas é direcionada por um pequeno leme que fica ali no seu fundo. Ali o seu governante, ou seja, aquele que está dirigindo, que está pilotando ali a embarcação, ele consegue tomar a decisão e dar o comando para que aquela embarcação possa obedecer, para que aquela embarcação siga em frente, vira à direita, vira à esquerda, faça meia volta, retorna para onde está. Ali ele consegue ter o domínio, ele consegue ter o controle. Mas aí ele vem e no meio desta mensagem que Tiago está pregando, no meio dessa palavra que ele está trazendo, ele diz no versículo 5: assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grande coisa. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Irmãos, quando você vê esses fogos gigantescos, igual está acontecendo em várias partes do Brasil,
No Pantanal, por exemplo, já queimou o equivalente a 14 cidades de São Paulo. É muita coisa. Você acha que aquele fogo começou grande? Não. Às vezes uma pequena fagulha, uma pequena faísca, ela começou pequenininha, mas ela cresceu, ela se agigantou. Às vezes o problema acontece através da nossa vida quando nós falamos uma palavrinha só. É uma ofensa que eu faço contra o meu irmão. É uma fofoca que eu contei contra a minha irmã. É uma palavra pequena de maldição que eu falei contra alguém. Eu não sei como ainda tem crente que às vezes pega o salário dele e ao invés de abençoar, amaldiçoa. Tem gente que pega o salário e diz, olha, não vai dar para nada. E aí começa a xingar, começa a falar coisas horrendas. E aquele salário de fato não vai dar para nada. Porque primeiramente a pessoa, quando ela faz assim, ela nem dizima na casa do Senhor, porque ela vai ficar segura. Ela tem medo. E a palavra de Deus diz, quando você for dizimar, tem que ser com alegria do seu coração. Você tem que fazer isso com vontade. Você tem que fazer isso com gozo. Mas imagina, a pessoa, ela primeiro amaldiçoa. E se ela amaldiçoou, não vai dar para nada mesmo. Quanto mais ela pensar que as contas estão acabando, mais conta vai aparecer. Porque ela está usando palavras de maldição. Ao invés dela abençoar, ela fala o contrário. Quantas vezes você entra dentro da tua casa, estende a tua mão e diz, Deus, eu abençoo o meu lar, eu abençoo a minha geladeira, eu abençoo a minha cama, eu abençoo, meu Deus, o meu quarto, a minha sala, meu Deus, eu proclamo que dentro da minha casa, só a tua presença, e que nenhum espírito mal tenha poder ou influência aqui dentro desse meu lar. Quando você faz isso, você está abençoando a tua casa. A gente precisávamos ter esse hábito de abençoar tudo aquilo que Deus nos deu e agradecer aquilo que Deus nos deu. E a gente, às vezes, fazemos ao contrário. Não estou dizendo que é 100% não, eu estou usando aqui uma força de expressão, porque eu já vi alguns casos assim acontecer. Mas Tiago, ele está dizendo que um pequeno fogo, ele incendeia uma floresta inteira, ele pode causar um grande incêndio. E o versículo 6 ele diz ainda, a língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Sabe o que a palavra está dizendo? Que se a gente não tiver cuidado, a gente pode ser influenciado por forças malignas para falar coisas que nós não gostaríamos de falar, para trazer ofensas que nós não gostaríamos de trazer. Quantos de nós aqui já ofendemos alguém, depois a gente se arrependeu, e a gente pensou assim, meu Deus, eu não deveria ter falado aquilo, eu magoei aquela pessoa. Irmãos, coisa ruim é quando a gente magoa alguém. Coisa ruim é quando a gente empresta a nossa boca para o inimigo falar coisas que não deve, porque nem sempre é o diabo que entra na pessoa, porque uma pessoa que é influenciada não significa que ela está possessa. Tem pessoas que é influenciada, mas o inimigo não está dentro dele, está do lado de fora, apenas influenciando. Aí a pessoa começa a falar o que não deve, aí fala da vida dos outros, aí fala mal contra a sua família, fala mal contra o seu salário, fala mal até daqueles que estão dentro de casa, fala mal da igreja, fala mal do seu pastor, fala mal do seu irmão, sai falando mal de todo mundo. Quando isso começa a acontecer, dá uma parada e diz assim, Deus, em nome de Jesus eu repreendo esta ação. Porque tem ação que a gente vai conhecer que não é nossa. Porque a boca que você tem, a língua que você tem, Deus te deu foi para exaltar, glorificar e bendizer o nome dele para todo sempre. Amém. Deus te deu tudo que você tem para exaltar e glorificar o nome dele. Versículo de número 7 ele diz, porque toda a natureza, tanto de besta fera como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua.
é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. É a Bíblia que está nos falando. Olha o que a Bíblia diz a respeito da língua que o homem carrega dentro da boca. Quando eu falo homem, estou falando a humanidade. A Bíblia diz que ela está cheia de peçonha mortal. Imagina no momento em que nós estamos realizando esse culto. Você tem ideia de quantas reuniões já tiveram por aí, de pessoas arquitetando um sequestro relâmpago, de pessoas arquitetando o tráfico de drogas, de pessoas arquitetando, irmãos, a tirar a vida de um outro, e tudo isso através da palavra. Como é que nós vamos fazer? Olha, nós vamos fazer assim, vamos amarrar, vamos começar cortando o braço, cortando a perna, e eles vão descrevendo, a coisa é horrível. É por isso que a Bíblia diz que ela é uma peçonha mortal. Ela causa estrago quando ela não é bem utilizada, ou quando ela não é utilizada pelo Senhor. Porque nós vamos ver aqui o versículo de número 8, ele diz: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Pode uma coisa dessa acontecer? Como é que eu abençoo, como é que eu venho num culto maravilhoso como esse, louvo a Deus, adoro a Deus, glorifico a Deus, bendigo o nome do Senhor, aí depois que eu saio daqui desse culto, eu amaldiçoo uma pessoa que é a imagem e semelhança do Deus que eu estava louvando aqui dentro. Não adianta eu vir à igreja, dobrar o joelho, orar, clamar, gritar, bendizer o nome do Senhor, e quando eu sair lá fora, eu começar a falar palavrões, eu começar a contar piadas indecentes, eu começar a ter atitudes que não é atitude de cristão. Se eu faço isso, eu estou emprestando a minha língua para o cão, né? Para não dizer lá o lapeta e nem a cadela. Quando eu estou fazendo esse tipo de coisa, está difícil. Eu lembro de uma história, eu já contei aqui, volto a refrisar. Eu congreguei 1 ano na Casa da Bênção, jovem ainda. E um dia eu vinha com um jovem, e ele conversando comigo, ele disse assim: irmão Judásio, como eu gostaria de ser como o irmão é dedicado, o irmão tem o dom de falar línguas. Ele começou a falar, ele disse: irmão, eu também gostaria de falar em línguas, mas eu busco, e Deus não me batiza. O que é que o irmão acha que está acontecendo? E quando ele dizia isso para mim, passou um carro perto de nós dois, tirou um fino mesmo. Quando aquele carro tirou um fino meu irmão, aquele irmão virou para aquele motorista e começou: seu filho, e xingou. E aí começou, e não foi só uma palavra, foi várias. Naquele momento, Deus falou comigo: está aí a resposta, porque ele não é batizado com o Espírito Santo. Nós devemos nos dedicar ao Senhor. Deus, Ele quer te usar, meu irmão. Deus, Ele quer te usar, minha irmã. Nós só precisamos buscar, confiar, estar na presença dEle e procurar nos policiar para ver o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos falando, como nós estamos nos comportando. Precisamos ter um comportamento de cristão para alegrar o coração do Pai Celestial. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia nos diz, versículo de número 11: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água salgada? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona e a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte da água doce e água salgada. Olha o que a palavra está dizendo. Nunca você vai chegar numa fonte de água, de uma nascente de água, experimentar um pouco dela e ser doce, e da mesma nascente você experimentar e ser salgada. Como pode uma figueira, ela dar azeitona, ou seja, trazendo para frutos conhecidos? Como pode um pé de manga, ele dar laranja? Como pode um pé de melancia produzir abóbora? Não pode. O que é que ele está dizendo para nós aqui? É que assim como de uma fonte não sai água doce e água salgada, assim também da nossa boca não pode estar saindo palavras de edificação
exortação e palavras de maldição. Não pode estar saindo palavras que exaltam e glorificam a Deus e depois palavras que ofendem e prejudicam o meu irmão, que ofendem e prejudicam um amigo, que ofendem e prejudicam um colega. Palavras desagradáveis, ela tem que ser retirada da nossa vida, ela tem que ser retirada do nosso vocabulário, porque a partir do momento que você aceitou Jesus como teu Salvador, meu amado irmão, você é um cidadão do céu, uma cidadã do céu, e como tal, nós temos que vigiar na presença do Pai Celestial. Ele diz assim: como de uma fonte não pode ter água doce e água salgada, assim como a figueira não produz azeitona, também da nossa boca não pode sair palavras, uma hora de bênção, outra hora de maldição. Uma hora bendizendo e glorificando a Deus, outra hora maldizendo aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quem está entendendo diz amém. Versículo de número 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo nosso está indo. Mas essa palavra ela veio mesmo para nos cutucar, para fazer a gente pensar, para fazer a gente refletir no que ela está nos dizendo. No versículo 14 ele diz: mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Sentimento de inveja, sentimento de facção, sentimento que não tem nada a ver com Deus. A palavra diz: isso não é uma sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria ela é terrena, da terra, é animal e ela também é diabólica. Observa que o diabo, ele está por trás. Observa que ele não perde a sua oportunidade de aparecer, não perde a sua oportunidade de dar um jeitinho de conseguir fazer ou tirar alguém do sério para fazer aquilo que não deveria. Versículo 15, versículo número 16: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. É essa sabedoria que nós precisamos buscar. É essa sabedoria que nós precisamos ter. A sabedoria que nos leva a exercitar a paz. A sabedoria que nos leva a buscar esta paz e a viver esta paz. Porque dependendo da forma que a gente usa as palavras, a gente cria conflito, a gente cria guerra, a gente cria, irmãos, uma série de coisas que vai apenas nos perturbar. Quantas coisas ruins aconteceram dentro do lar apenas por causa de uma resposta mal dada, apenas por causa de uma palavra mal falada, e aí causou briga, confusão, e quantas separações já causou porque pessoas não conseguiram ter o domínio sobre a sua própria língua. Mas para você que serve a Deus, Ele te traz essa instrução, porque Ele sabe que todos nós somos nova criatura no Senhor. E quando recebemos essa transformação, Deus mudou aqui dentro o nosso coração. Ele mudou a nossa vida. Então, a nossa forma de tratar as pessoas também ela tem que ser mudada. Se você antes tinha bronca de alguém, se você antes tinha um sentimento de raiva de alguém, não estou te dizendo que isso vai mudar de uma noite para o dia, mas é o momento de você começar a orar a Deus, para que Deus vá tirando aquilo de dentro de você, para que Deus vá te purificando, para que você possa conseguir liberar o perdão, porque
Porque quando você libera o perdão para quem te ofendeu, meu irmão, o maior beneficiado é você. É você que conquista o maior benefício. Eu espero que essa palavra tenha falado muito em teu coração e que você possa meditar nela, sabendo que a palavra, ela tem poder de transformar vida, poder de trazer a vida daquele que está no desespero, trazer de volta a esperança. A palavra, ela consegue levantar aquele que está caído. Tudo que Deus criou foi através da palavra. Deus apenas disse: haja luz, a luz passou a existir. Deus disse: haja o animal no campo, e os animais passaram a existir. Haja aves no céu, que os mares se povoem com peixe, que haja réptil, quadrúpede. E Deus ia falando e as coisas iam acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. E aí Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança, a Bíblia não está falando desse corpo. Não é que a nossa fisionomia é igualzinho à fisionomia de Deus, não, porque primeiramente Deus não tem corpo, Deus não tem braço, Deus não tem mão, Deus não tem pé, Ele não precisa disso, quem precisa somos nós. Quando a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia está falando no caráter, a Bíblia está falando na essência, e você tem essa essência de Deus dentro de você. Então deixa esse caráter divino aparecer na tua vida, deixa essa essência divina aparecer na tua vida, porque quando essa essência divina aparece na tua vida, meu irmão, aonde você for, quem olhar para você vai dizer: ali vai um crente no Senhor Jesus, aquela pessoa é um cristão, aquela pessoa é uma serva de Deus, porque o teu jeito muda, a tua forma de falar muda, o teu jeito de andar muda, o teu jeito de vestir muda, o teu jeito de se comportar muda. Deus traz uma mudança radical no teu viver, e você é mais do que abençoado em Cristo Jesus, amém? Vamos dar para Ele uma linda salva de palmas. Bendito